Boa noite a todos. Podemos dar início à coletiva de imprensa pós-jogo com o técnico Júnior Rocha. Podemos começar com Igor Sedano, Rádio Melhor FM. Boa noite, Júnior. Boa noite. Hoje sim, né? Boa noite. Boa noite. Bom, Júnior, hoje você ainda teve que contar, né, com alguns desfalques, principalmente o Vitor Golas, vinha sendo titular aí depois do segundo turno e tal, estava bem, né? E você colocou o Luiz Cetim hoje, diante de certas circunstâncias. O Henry você colocou no banco, hoje um jovem promissor também. Queria que você falasse da atuação do Luiz Cetim, obviamente, né? E já emendando uma segunda pergunta. Para a próxima partida contra o Caxias, já definido, obviamente, você não vai poder contar com o Muriel, que hoje deu assistência e ganhou a titularidade no decorrer do campeonato. Deve voltar no Negueba, é uma opção sua, obviamente. Fale um pouquinho dessa situação, né? Emendando as duas perguntas, esses desfalques por cartões amarelos, e você tem jogadores com bagagem para colocar para substituir. Mais uma vez, parabéns aí pela classificação. Não, obrigado. A questão do Luiz Cetim, Luiz Cetim e né, todos que estão no grupo, a gente confia demais. Trabalham muito para buscar essa oportunidade, né? E a atuação dele foi muito boa para quem está sem ritmo de jogo, um tempo sem jogar, né? Alguns meses sem jogar uma partida oficial. Até porque a gente faz jogos treinos aqui, então. Mas assim, ritmo de jogo mesmo, valendo 3 pontos. Com um rapazinho de amarelo ali apitando faz bastante tempo. E merecida a oportunidade, o Golas teve a suspensão, né, por terceiro cartão amarelo. O Luiz sentiu uma lesão essa semana. E confesso para vocês que eu falei para o presidente hoje de manhã para ficar bem tranquilo que se ele está aqui e iria jogar porque tem totais condições, a gente confiava muito no atleta, né? Em relação ao Muriel, a gente arriscou, né, hoje colocar todos os pendurados também, porque nós necessitávamos da vitória. Depois do jogo, obviamente, o empate também servia, né, para a nossa classificação, mas a gente buscou a vitória desde o início do jogo, mesmo não tendo uma atuação boa no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu achar o nosso jogo, né, o jogo que a gente treina, se dedica desde o dia que nós chegamos aqui, que os atletas buscam um aperfeiçoamento constante, aí, que não é fácil, né, ser um time propositivo. Muitas vezes nós vamos ficar vulneráveis no jogo, porque nós temos sempre a bola e queremos propor o jogo. E em nenhum momento eu pensei em mudar assim o nosso estilo, porque eu acho que o futebol existe por causa da bola. Muitas vezes a gente vai jogar uma pelada justamente por causa da bola, né? Tem o churrasco depois, né, gente? Mas a bola é o principal encanto nosso. E mesmo a gente tendo dificuldade no jogo, às vezes a gente permanece com as mesmas convicções e insistindo, né? E aí as trocas de características, como o Bruno, Cadu e o Joel tem uma característica um pouco diferente do Gonzalo, né? O Joel é mais de fazer parede, é um jogador mais técnico e também tem uma bola aérea muito boa, mas está sem ritmo. E a gente vem dando ritmo dos jogos treinos e esses 3 atletas aí, na minha concepção, assim, mudaram o jogo no segundo tempo, foram muito bem. E aí as jogadas começaram a fluir, né? A gente começou a ter mais chances de jogo, de gol, criar mais oportunidades, e depois do gol houve a expulsão, foi depois do gol, né? Houve a expulsão e aí a gente conseguiu deslanchar no jogo e criar nossas oportunidades, poderia ter sido até mais. Não perguntaram, mas o ponto lá de Cascavel foi tão importante, principalmente depois da rodada. A gente viu que o Cascavel jogou contra o Craque lá, o Craque nesse sistema da vitória, e ganhou fora. Então eu sinto muito orgulho do grupo. Por mim, hoje os atletas viriam conversar aqui, falei com o Juninho, mas não deu tempo, eles saíram muito rapidamente, que estavam praticamente os familiares, todos deles aí. Porque eu acho que o grande mérito de tudo isso que a gente construiu até agora são os atletas. Estava 0-0. Estava 0-0. Obrigado. Igor Silva, Notícias do Esporte. Fala, Júnior. Boa noite, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. Uma pergunta apimentada e uma tranquila. Primeiro, apimentada para deixar bem legal mesmo. Ô, Júnior, o que você gosta de fazer judia tanto da gente assim? Pô, no intervalo já vai mudar todo mundo, tal, ganhar um tempo, mas você precisou, ou foi uma opção sua, querer aguentar mais um tempo ali com o grupo do primeiro tempo? Essa é a primeira pergunta.
Eu não gosto de mexer no intervalo, porque quando eu jogava, eu não gostava de sair no intervalo. É uma das decisões minhas. Teve vezes que eu mexi no intervalo, sim, que o atleta estava sentindo alguma lesão ou algo que impedia ele de desempenhar o papel ali. Mas eu confio demais nos atletas, todos. Mas eu sempre gosto de dar uma chance a mais, sabe? Aconteceu na Ferroviária de eu não mexer também. E a gente conseguiu fazer o gol com esses atletas que saíram do intervalo. Então, eu acredito muito assim que a gente consiga, no intervalo, fazer com que os atletas entendam, sabe? O jogo que está pedindo para eles fazerem. Movimentações um pouquinho diferentes. Tomadas de decisões um pouquinho melhores. E aí a gente de cima, né, com a analista de desempenho, com o pessoal de apoio, e nós ali de baixo, chegamos num consenso que manteria, mas trocaria algumas características de movimentações, e com 10 minutos eu decidi daí mudar e os caras entraram super bem, merecidamente, né? Já a segunda partida no Operário, na Ferroviária também a gente mexeu, os atletas foram super bem, estão merecendo também uma oportunidade, né? O Bruno, o Cadu e o Joel que vem no ritmo de jogo. Mas não é eu que faço sofrer, não. A gente trabalha demais aqui, mas os artistas mesmo são os atletas, eles que definem, eles que têm as tomadas de decisões ali. Pode ter certeza que se fosse qualquer um de nós aqui, a gente iria facilitar esse jogo. Mas a gente fica impotente ali fora. Obviamente que a gente que trabalha durante a semana são treinados por nós, né? Tanto fisicamente, taticamente, tecnicamente, psicologicamente, por causa de cobrança. Mas não tem jeito, na hora que a bola rola ali, a gente fica na mão dos atletas. Melhor, né? Porque se fosse nós jogar ali, não ia dar, né? Mas o mérito de todos eles, cara. Eu sei que é muito difícil, a nossa chave foi muito difícil, assim. E nós começamos aí do zero, né? Não é desculpa, nada, mas não é fácil tu montar um modelo de um time propositivo, sabe? A gente tá todo mundo marcando muito bem, consegue muitas vezes neutralizar nossas ações ofensivas, e a gente tem que ter também entendimento, né, do que é o futebol hoje, né? Muita competitividade, muita intensidade, e um momento de nível de concentração baixo, em 5, 10 minutos às vezes compromete todo o jogo. Mas eu acho que independente de toda a dificuldade que nós temos no jogo hoje, a gente fez por merecer a vitória. Isso é o mais importante. Tá certo, você mencionou aí o Cascavel, né? Para nós, tanto nós da imprensa quanto torcedores, que criticamos tanto, poderia ter conseguido a classificação lá, porque jogou com molecada da base, coisa e tal, e hoje eles mostraram uma força maior do que contra a Inter, eliminaram o craque, e viraram 2-1, né? Isso mostra que, para quem não estava lá, por isso que a gente tem que refletir bastante, só quem está lá está vendo o que está acontecendo, né? Se tu me permite aí, sim. Eu sei que é ruim, né? A distância, às vezes a falta de informação acontece, até para nós, né? Mas não teve molecada da base lá, cara. Teve um atleta só que iniciou aqui, passou pela base e hoje é um profissional. O restante todos, eu posso citar a escalação para ti aqui, são todos da mesma maneira que a gente utiliza os atletas aqui. Se não jogar, por exemplo, aqui, joga o Fabiano e assim eles fizeram lá. Se não jogar o Muriel, joga o Negueba e eles fizeram isso lá. Se não joga o Franklin, joga o Valardim. Se não joga o Jussani, joga o Jaime. Se não joga o César, joga o Gustavinho. Eles fizeram isso, eles colocaram o time, porque eles negociaram vários atletas, emprestaram vários atletas, e o pessoal que estava no grupo chamado reserva foi o que jogou. Então, se depois entrou 2 moleque que é da base, mas cara, é a mesma coisa nós usar 2 que, né? E eles jogaram, desculpa o termo, covardemente contra nós. Né? Foi uma linha de 5-4-1, 5-3-2, jogaram por uma bola. No segundo tempo, sequer passaram do meio campo. Então é difícil tu penetrar em linhas compactas. Hoje, tiraram os 3 zagueiros, jogaram um 4-4-2, como eles vinham jogando, ganharam o jogo. Então assim, eu não entendo, sabe? Eu sei que há um respeito grande pela Inter, pelo modelo que a gente usa aqui, que é propositivo mesmo, eles têm nos estudado. Eu não lembro a equipe, para ser sincero e honesto, a Ferroviária nos apertou o primeiro tempo aqui, tirou a nossa circulação só. Todos os outros times, com o maior respeito, e atrás da linha da bola jogando no contra-ataque. Então é difícil tu ser um time propositivo, porque existe também muita qualidade. E eu sou sincero, e os atletas sabem disso, que nós não temos tudo isso também de qualidade. A gente sofre um pouco para ser um time propositivo, e conjunto principalmente, porque se a gente conseguir desenvolver o atleta, e muitos vão chegar em time grande aqui, que são atletas promissores,
A nossa média de idade é baixa aqui, tirando o Gilsane ali, hoje o Balardinho, que antes o Franklin era 20 e pouquinhos anos. A nossa idade média é muito baixa aqui. Tem jogadores semi-prontos e o grupo foi montado em cima disso. Então não é um grupo que tem o poder aquisitivo de um paulista. Nós não temos folha para isso, não temos caixa para isso, sabe? Então a gente também tem que entender que muitos dos nossos atletas aqui, 80%, 70% são apostas, cara. Eu citei, porque a gente, como eu disse, a gente não estava lá, a gente estava acompanhando os amigos de imprensa lá. Pô, a Inter não ganha porque não quer, coisa e tal. Os caras lá, né? Mas... E a gente tem que respeitar. Hoje a gente valoriza, né? Porque hoje o Cascavel, o mesmo time, o mesmo, ganhou fora. Ganhou e eliminou o craque. Eliminou e na realidade, juro com todo respeito, foi bom para evitar toda essa confusão, depois vai para o tapetão, enfim. Mas a minha segunda pergunta é a seguinte: Caxias, Rio Grande do Sul, você vai conhecer bem o futebol lá. Se torna um pouco mais fácil para você agora conhecer o futebol lá ou nada muda? Eu acho que das equipes ali, para mim é a mais difícil da chave de lá. Que é um clube tradicional, né? Campeão gaúcho com o Tite. Tá sempre nas finais do Campeonato Gaúcho. Tem um poder aquisitivo, né, bom. Hoje, para termos de Série D, posso te confirmar que é uma das maiores folhas de investimento. Manteve a base do Campeonato Gaúcho, então não vem construindo do zero. Né? Eles são um time que mantém sempre a sua equipe. Dificilmente saem os atletas do gauchão para outros clubes, eles ficam lá porque remuneram bem os atletas. Tem uma ótima estrutura e com certeza é um dos favoritos para subir. Então assim, é um jogo muito difícil. Depois de 10 anos eu volto para lá. O acesso que nós tivemos do Luverdense em 2013 da Série C para Série B foi em cima do Caxias. Nós ganhamos lá 2-1 e 2-0 em Lucas do Rio Verde, mas foi um jogo muito difícil. A torcida lota o estádio, então é um time de massa. Pode ter certeza que é o jogo mais difícil da chave, não tenha dúvida nenhuma. Eu sei que o Ercílio fez uma ótima campanha, mas com todo respeito, o Ercílio não se compara ao Caxias, em termos de grandeza, sim, estrutura. Conheço o pessoal do Ercílio, jogamos lá contra eles no Catarinense, inclusive passamos nas quartas de finais por eles, mas assim, é uma equipe muito forte. Só que nós também temos nossas virtudes, nossas qualidades, né? A gente vem evoluindo, conseguimos nos classificar por méritos próprios, né? Não precisamos de resultados, né? Paralelos. Eu acho que vai ser um grande jogo, cara. E já de antemão convocar o torcedor para vir nos ajudar, como veio hoje nos ajudou, né? Bom demais o torcedor sair daqui feliz, os familiares, né? Dos atletas, nossos familiares, de todos envolvidos aqui do clube. Staff, funcionários, felicidade de todos aqui, enorme, né? Porque é uma classificação inédita, né? E a gente fica muito feliz e orgulhoso de estar participando desse momento. Tá certo, parabéns. Obrigado, para nós. Miguel Mendes, Central do Leão. Boa noite, Júnior. Boa noite, meu. Parabéns pela vitória e pela classificação. Obrigado, para nós. Mas exatamente como você estava dizendo, né? As substituições foram a peça-chave para a Inter conseguir vencer. Então, eu queria que você, assim, você pensa se mudar a escalação do time, colocar alguma das peças que entram no intervalo no time titular já, ou se você, assim, pensa que essas substituições podem ser um fator surpresa para a Internacional, ou pelo time adversário tá cansado, assim. E também emendando, eu queria que você falasse sobre o sentimento de estar voltando para essa terra, né, para o Rio Grande do Sul. Sobre as substituições eu penso, vou ser bem sincero. A gente fica mais ofensivo, a gente fica mais leve. O Bruno é um cara que tem improviso, né, é um meio atacante nato mesmo, tem muita qualidade. Peca na intensidade, mas compensa nessa qualidade aí, sabe? Nós somos um time propositivo, cara. Nós precisamos desse atleta assim, mais audacioso, mais agudo, mais inteligente, que consegue prever alguns lances, né? Antever alguns lances. A questão do Cadu, né, ter entrado super bem, e do João também. Então, cara, eu penso, pode ser que aconteça, tá? E voltar para minha terra é sempre um prazer. Eu sou bairrista, amo o Rio Grande do Sul. Futebol, infelizmente ou felizmente, né, me tirou muito cedo de lá. Desde atleta tive que buscar o meu espaço, buscar o meu ganha-pão, né?
tenho muito orgulho de ser gaúcho, assim, da minha cultura, da minha infância. E fico imensamente feliz assim, de voltar pro estado, né, onde eu nasci. Mas hoje eu sou mais paulista do que gaúcho. Pode ter certeza que hoje eu sou mais paulista do que gaúcho. Então não tenha dúvida que esse sentimento aí para campo não vai.